Então, o nosso quinto ponto acerca da pessoa de Deus, ele diz assim, nossa confissão de fé: cremos que apenas Deus é digno de adoração, sendo considerado idolatria qualquer forma de adoração que não seja destinada à divindade. Por que isso é importante? Porque, como nós bem sabemos, o nosso coração, conforme João Calvino dizia, é uma fábrica de ídolos. Nós facilmente colocamos algo no lugar de Deus na nossa vida, como ser humano pecador que somos. Então a Bíblia é muito clara de que a única fonte de adoração é o Senhor, o Criador. Qualquer outra coisa que ocupe este lugar em nossa vida é idolatria, é pecado, tá? Ao Deus triuno são devido todas as honras da parte de todos os anjos e dos homens e de toda a sua criação, e a proclamação da sua glória em obediência, serviço, invocação e tudo mais que ele se agrade em requerer delas. Então aqui também engloba um outro aspecto do nosso relacionamento com Deus. Ao contrário do que muitos pensam, nós não podemos nos relacionar com Deus da maneira como a gente quer. Deus instituiu um padrão de adoração, um padrão de culto. Qualquer outra coisa que a gente tente fazer na nossa vida como alvo de, eu tenho um relacionamento com Deus do meu jeito. Isso não existe, irmãos. Biblicamente isso não existe. Não é cada um adora do seu jeito. A semana eu estava escutando o pastor Marcos Ganconato falando de uma irmã lá da igreja que dizia que ela adorava o Deus do pai dela, que o pai dela havia passado uma religiosidade para ela e ela adorava aquele Deus que o pai dela construiu e ensinou para sua casa. E aí diz que o pastor disse para ela: olha, minha irmã, você é uma idólatra. Você adora um Deus inventado pelo seu pai. Não é o Deus das Escrituras. Então não existe, eu cultuo a Deus do meu jeito. Há um padrão e ele está estabelecido nas Escrituras, naquilo que Deus nos revelou. Vamos ver alguns textos sobre isso. Apenas 2 aqui. O primeiro, Romanos 1:25, que vai falar justamente da nossa facilidade em adorar outras coisas que não o nosso Senhor. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno do louvor eterno. Amém. A humanidade, na sua rebelião, ela vai colocar algo no lugar de Deus. Nós somos criados por Deus com um propósito. Nosso propósito é adorar o Senhor, viver em comunhão com Ele. A partir do momento que nós nos rebelamos contra Ele, nós vamos colocar algo neste lugar. Nós fomos criados para adorar, e nós vamos adorar alguma coisa. Se não o Deus das Escrituras, qualquer outra coisa. E a Bíblia diz que o ser humano ele é capaz de tudo. É capaz das coisas mais absurdas colocar no lugar de Deus. Qualquer objeto, qualquer coisa que venha a assumir esse papel de Deus na nossa vida é um ídolo. Então, antigamente, quando a gente vai para a linguagem bíblica, depois nós vamos ver o texto de Isaías aqui. Era muito falado em imagens, adoração de imagens, né? Construir uma imagem de uma divindade e adorá-la. Hoje em dia, quase é bem menos isso, né? Poucas pessoas adoram ainda imagens, mas nós temos constantemente colocado outras coisas. Hoje o ser humano, qual que é o principal Deus, de repente, da nossa geração? Talvez seja o dinheiro, talvez seja o sexo, talvez seja o ego, adoram a si mesmos, culto ao corpo. Nós vemos de tudo hoje em dia. Hoje não necessariamente nós adoramos algo em imagem, o ser humano. Ele vai adorar outras coisas, aquilo vai tomar toda a sua energia. Eu dedico a minha vida àquilo. Tem alguns que adoram a sua própria carreira, não quer que nada atrapalhe. Então, o objetivo principal da vida é atingir um patamar que ele considera ser o ideal. Sucesso na carreira, financeira, enfim. Tudo isso se torna um Deus, um falso Deus na vida das pessoas. As Escrituras mostram isso de maneira bem clara.
Próximo texto que nós vamos ver é Isaías 44. Esse texto é muito interessante. Isaías 44, versos 6 a 20. Então vamos ler com calma aqui o texto, para que todos acompanhem. Diz assim: Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei o seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem, senão um tolo, faria seu próprio Deus, um ídolo que em nada pode ajudá-lo? Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos, simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipestre e carvalho, planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então usa parte da madeira para fazer fogo e com ele se aquece e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz. Já não sinto frio. Então pega o que resta e faz um Deus, o seu Deus, um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora ele diz: livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer e para assar pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la. E, no entanto, não é capaz de perguntar: será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Que é algo mais explícito do que isso, irmãos? Como pode, irmãos, alguém ainda ter esse tipo de prática? De ir lá na loja e comprar uma imagem de gesso e adorar aquela imagem e se prostrar diante dela: você é meu Deus, me ajuda, me socorre. O próprio texto diz: eles são incapazes de enxergar. É isso que o pecado fez com a humanidade. Ela corrompeu completamente a nossa percepção da realidade de coisas óbvias. Quando a gente olha para o texto, a gente fala: meu Senhor, como pode alguém ainda ser enganado por um falso Deus, cultuar imagens, esculturas? O pecado fez isso conosco. O pecado. Ele acabou com a nossa percepção de coisas simples em relação a Deus, ao culto, à adoração. Né? Estamos cegos nos nossos delitos e pecados, a tal ponto de fazermos... Né, Deus está sendo irônico, né? Como é que você vai, assa o seu pão com a madeira, come lá, depois pega a mesma madeira que você queimou para se esquentar, e ai, você é meu Deus.
Ok? Alguma dúvida sobre aqui, esse ponto, esses textos? Então vamos passando. No sexto ponto aqui. Esse aqui nós vamos ter que trabalhar ele em partes aqui, que é um ponto mais longo. Diz ali, cremos que desde toda a eternidade, Deus decretou soberanamente todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isso ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Esse decreto, porém, de modo algum, torna Deus o autor do pecado, nem o torna corresponsável pelo pecado, nem elimina a liberdade humana, nem a violenta. Entendemos que, embora Deus tenha um decreto eterno, ele o revela na história, por meio da criação e da providência. Então vamos desmembrar isso aqui. Primeira parte ele diz, cremos que Deus, que desde toda a eternidade, Deus ele decretou de maneira soberana todas as coisas que iriam acontecer no tempo. Deus decretou o que acontecerá na história. É por isso que nós podemos ler as profecias, que anunciam aquilo que vão acontecer. É por isso que desde o início Deus pôde dizer, olha, o plano é esse, e revela o seu plano, e nós temos total certeza de que aquilo acontecerá. Lembro do precedente profético, Deus anunciou, nós temos na vinda de Cristo várias profecias que se cumprem ali de maneira literal, integral. Isso nos dá base suficiente para termos total credibilidade naquilo que ainda não aconteceu. Então Deus decretou de maneira soberana essas coisas. Tá? E ele fez isso de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua soberana vontade. Como Deus ele é, uma vontade que é santa e sábia, perfeita. Graças a Deus por isso. Que texto pode nos dar base para isso? Eu adoro esse texto, Sempre que eu posso eu cito ele. Também está no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, aí pertinho de onde vocês já estavam. 46, versos 9 e 10. É outro texto explícito, Ele diz, lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Ele estabelece isso. Eu sou Deus, não há ninguém semelhante a mim. Só eu posso dizer o que vai acontecer. Por quê? Porque eu sou o autor da história. Deus não depende de circunstâncias. Deus não depende de casualidade. Deus não depende de unir vários fatores para que aquilo aconteça. Deus, ele é o autor. Vai acontecer porque Deus falou. Soberanamente, ele tem esse poder. Então, a história toda foi construída. É por isso que ele pode nos revelar e nós temos a certeza de que isso acontecerá. Esse decreto, porém, de modo algum, torna Deus o autor do pecado. Por que a gente tem que dizer isso? Porque quando você diz que Deus decretou soberanamente todas as coisas, isso inclui o quê? A queda. E aí nós podemos entrar em um dilema. Mas se Deus decretou a queda, na teologia a gente estuda como um decreto de Deus. A queda é um decreto de Deus. Se Deus decretou, ele é o autor, como ele não ser responsabilizado por algo que ele decretou? Esse é um dilema. Mas a Bíblia nos apresenta essas verdades, que às vezes parecem a nós contraditórias, mas que não, elas andam junto, em paralelo. Deus decretou tudo soberanamente. A queda Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. Deus não estava lá quando a gente lê ele no jardim, onde estavas tu? Adão, onde você está? Nossa, Deus foi pego de surpresa com aquilo. Você acha mesmo? Deus criou um jardim, colocou lá uma árvore, conhecimento do bem e do mal, colocou uma regra que não poderia ser comido daquela árvore, lá tinha uma serpente. Tudo isso foi o acaso. Seria nós pensar em Deus de uma maneira muito pequena, Deus é quase como um de nós, Faz planos e os seus planos são frustrados. Deus não ocorre, irmãos. Então Deus, nas Escrituras, ele jamais é colocado como responsável
pelo pecado humano. Porque se ele assim fosse, ele não seria Deus, não seria santo, não seria perfeito. Então, nós cremos que Deus, de forma alguma, por causa dos seus decretos eternos, ele vai se tornar o autor do pecado e nem corresponsável por isso. A Bíblia coloca o homem como responsável. A culpa está sobre nós. Nós nos rebelamos. Nós pecamos. Nós desobedecemos. Isso também não elimina a liberdade humana. É inegável. Nós realizamos as nossas escolhas. Nós realizamos. Qual que é o problema para nós hoje? Que as nossas escolhas não são livres. Por quê? Porque elas sofrem a influência do pecado. A nossa decisão, ela sempre é inclinada por causa dessa natureza que nós herdamos dos nossos pais, de Adão e Eva. A natureza do pecado. Nós sempre somos inclinados. É por isso que não há um justo nenhum sequer. Porque todos nós nascemos contaminados com essa mancha. Certo? Um texto bom que aqui fala sobre isso, tá? Que mostra bem esse paralelo entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Filipenses. Filipenses 2, versos 12 e 13. Paulo diz ali para a igreja de Filipe: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Nós olhamos aqui para esse versículo e dizemos: olha, depende de nós. Paulo diz: trabalhe com dedicação pela vossa salvação. Busque, desenvolvam, obedeçam, se esforcem para isso. E você diz: depende de nós. Está sobre nós essa responsabilidade. E o texto é claro, ele manda, ele diz: se esforcem, se santifiquem, busquem obedecer, desenvolvam a vossa salvação. Mas aí vem o verso 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Mas uma coisa não contradiz a outra? Não, são duas verdades. Nós devemos nos esforçar, nós devemos perseverar, nós devemos lutar contra o pecado, nós devemos buscar santificação, santidade. Nós precisamos, como uma luta diária, né? Paulo, ele usa muito as metáforas do atletismo, né? Ele faz a comparação de um atleta. Santificação é o mesmo processo de um atleta profissional. Imagina um atleta olímpico, o ciclo que ele precisa cumprir para chegar lá bem numa Olimpíadas. Ele precisa todo dia, né? Um cuidado diário, fazer exercício, alimentação, mínimos detalhes, ele tem que se dedicar, ele abre mão de muita coisa. Abre mão de vida social, abre mão de muitos prazeres que ele teria. Para quê? Porque ele tem um alvo. E Paulo usa essa metáfora para nós no processo da santificação. Seja como um atleta. É diário. O atleta não vai ficar um dia sem treinar. Ele vai todo dia buscar cada vez mais se capacitar para aquilo que ele tem em mente. E é isso que nós devemos fazer também. Ser como atletas. Diariamente buscar. E aí quando nós estamos buscando, qual outra verdade que nós precisamos saber? Que se nós estamos perseverando é porque Deus colocou em nós um desejo de fazer aquilo. É Ele que está nos capacitando, tanto no desejar quanto no realizar. E o que isso faz, essa segunda verdade faz com nós? Achata o nosso orgulho. Não é por mim, não é porque eu estou me esforçando. Não é porque eu sou melhor do que o outro que não está se esforçando. Não é porque nós aqui estamos diante da palavra de Deus, nos dedicando e aprender, que nós somos melhor com aqueles que não estão, que estão no erro, algo assim. Não, é simplesmente uma operação da graça de Deus na nossa vida. E essas duas verdades, elas são extremamente importantes para que a gente tenha equilíbrio. De não achar que tudo depende de nós. E também de não fazermos nada, achando que nada depende de nós. Então, são duas verdades que andam juntas. Em alguns aspectos, você pode até em algum momento achar, nossa, mas parece contraditório. Nós somos limitados no nosso entendimento.
Hoje, talvez a gente não compreenda, como nós vimos no início deste ponto da pessoa de Deus, a questão da Trindade. Somos limitados, não conseguimos compreender como é que pode 1 mais 1 ser igual a 1. Não faz sentido, mas nós aceitamos por fé. A questão da soberania de Deus e a nossa responsabilidade também é algo que nós aceitamos por fé. Porque as Escrituras ensinam essas verdades. E se as Escrituras ensinam essas verdades, eu creio. Eu creio. Seguindo. Entendemos que, embora Deus tenha um decreto eterno, Ele o revela na história, por meio da criação e da providência. E aí vamos usar aqui o texto de Romanos 1, versos 19 e 20. Que diz: sabem a verdade de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa. Então Deus, Ele revelou, Ele revela os seus decretos por meio da história, por meio da revelação geral e também da revelação específica das Escrituras. Então nós podemos conhecer aquilo que Deus quer que a gente conheça. Qual é o plano de Deus para este mundo? Qual é o plano de Deus para nós, criaturas que nos rebelamos contra Ele? Tudo isso Deus nos revelou e tem demonstrado na história esse plano vindo a acontecer. Então tudo aquilo que Ele profetizou e nós podemos observar já ter acontecido, nos trazem muita força, base, firmeza para crermos naquilo que ainda virá. Porque muitas vezes nós vamos nos deparar com questões difíceis de compreender. Nós temos visto aqui nos domingos, nas pregações de Mateus 24, tem coisas que são complexas, são difíceis de imaginar, mas nós podemos confiar. Por quê? Por causa de tudo aquilo que Deus já revelou e já ocorreu na história. Tá? Ponto 7. Cremos que todas as coisas foram criadas por Deus, quer visíveis ou invisíveis, por intermédio da sua palavra poderosa e para louvor da sua glória. Entendemos que tudo que foi criado foi bom, sendo, portanto, a criação boa em si mesma. Embora o pecado a tenha corrompido, de onde surgiram todas as pragas e transtornos naturais. Entendemos também que o homem foi diretamente criado por Deus, Adão e Eva, e não provém de nenhum tipo de evolução de espécies. Vamos lá, vamos secar isso aqui. Primeiro, cremos que todas as coisas foram criadas por Deus, as visíveis e as invisíveis, por intermédio da sua palavra poderosa e para o louvor da sua glória. Texto, Colossenses 1,16. Cantamos ele aqui várias vezes já na igreja, o cântico de Colossenses 1, onde fica bem claro, Pois, por meio dele, falando de Cristo especificamente, da segunda pessoa da Trindade, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nenhum problema aqui, é básico isso, Entendemos que tudo o que foi criado foi muito bom, sendo, portanto, a criação boa em si mesma, embora o pecado tenha corrompido, de onde surgiram todas as pragas e transtornos naturais. Então, o que nós vemos no relato da criação? Lá em Gênesis 1, verso 31, nós temos ali o final do sexto dia, que é onde Deus encerra ali a sua criação, E ao terminar esse sexto dia, o texto diz que Deus olhou para tudo aquilo que ele havia feito e viu que era tudo muito bom. Então a criação de Deus, neste momento, era muito boa. Era perfeita. Tudo que ele havia criado era muito bom. Então, da onde vêm as misérias deste mundo caído? Vem do pecado. E quando nós vamos ali para o capítulo 3, versos 14 a 19, depois de Adão e Eva terem desobedecido, Deus começa a fazer alguns ajustes na criação. Primeiro ele diz à serpente, uma vez que fez isso,
Maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Gênesis 3,15, o que ele é? É a primeira pregação do Evangelho nas Escrituras, né? A promessa de um Redentor. A promessa de um descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. A mulher lhe disse: farei mais intensas dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Então, toda mulher que passa pelo parto natural e é crente, ela lembra de Eva, né? Lembra com muita alegria, né, que Eva fez por ela. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A maior tentação da vida da esposa é o quê? Passar por cima da liderança do seu marido. Deus falou que isso aconteceria. E ao homem lhe disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então, todas as dificuldades, lutas, misérias, problemas, são decorrentes do pecado, e não obra da criação de Deus. Certo? Nenhum problema aqui, né? Então, nós entendemos também que o homem, ele foi criado diretamente por Deus. Adão e Eva são pessoas reais que viveram, os primeiros pais, os primeiros seres humanos da Terra, e eles não provêm de nenhum tipo de evolução de espécies. Por que isso tem que estar presente na confissão de fé de uma igreja? Porque, irmãos, não sei se todos sabem, mas existem crentes que creem na evolução. Eles são cristãos evolucionistas, né? Eles acreditam em tudo aquilo que é ensinado na teoria de Darwin e creem que Deus usou o processo evolutivo na criação. Tá? Isso acontece, tá? Existem vários cristãos que defendem essa posição, que é a posição do evolucionismo, como Deus tendo usado a evolução no processo da criação. Qual que é o grande problema disso? Então, aqui, quando fala evolução, nós estamos falando de uma terra de bilhões de anos. Tá? Deus usou, nós não temos mais 6 dias literais, nós temos 6 dias eras. Tá? Então, cada dia pode ter durado milhões e milhões de anos. Qual que é o problema disso? O principal problema, inerrância. Nós temos que, para abraçar aquilo que a ciência nos coloca como sendo, né, o fruto da nossa existência, nós temos que abrir mão da inerrância das Escrituras. Nós abrimos mãos do livro de Gênesis. Nós dizemos, olha, o livro de Gênesis ele tem uma linguagem poética, é um conto hebraico antigo que foi contado. O que mais isso nos causa quando nós abrimos mão disso? De maneira bem prática, nós temos que afirmar que a morte não entrou no mundo por causa do pecado. Que se a Terra tem bilhões de anos, os animais que foram criados antes do ser humano, eles morreram. Vários morreram. Eles vão dizer que os fósseis, né, os sedimentos, tudo foi construído por meio de bilhões de anos. Então a morte não é uma consequência da queda. E aí você começa a desmontar, é um dominó. É uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra. Aí quando você vê, não faz mais sentido nem a morte de Cristo. Você afeta diretamente o Evangelho. Mas a ciência comprova. Nós estamos agora na era da ciência, né? Ai de quem falar contra a ciência. Irmãos, está cheio de cientistas criacionistas que defendem o modelo da Terra jovem.
de 6 dias literais. Tem um museu nos Estados Unidos da criação. Vocês já ouviram falar, eu comentei com os jovens no curso. Tem um museu lá, eles estão construindo inclusive uma réplica da Arca de Noé lá para ser exposta. Não sei se já está até pronta a réplica. Para mostrar como você pode olhar para a Bíblia de maneira científica. E você tem evidências de que aquilo é real. Então nós não cremos em nenhum tipo de evolução de espécies. Quando a gente vai para a prática, a gente vê o oposto disso. Nós vemos que está a uma involução e não uma evolução. Qual foi o exemplo da aula? Qual é a maior prova que nós não estamos evoluindo? O Chihuahua. O Chihuahua é a maior prova que nós estamos no caminho inverso. Está cada vez pior. Sabia que todo cachorro, toda raça de cachorro descende de um casal principal, né? A ciência mostra que próprios cientistas, né? Há um consenso de que todo cachorro descende de lobos. Então lá na Arca de Noé tinha um casal de lobo. E daquele casal descende todas as outras raças. Foi cruzando, replicando, até que chegou no Chihuahua. O Chihuahua é fruto do pecado. Nós brincamos até na aula, não vai ter Chihuahua no céu. Certo? Porque isso é uma das pragas que nós acabamos de ler, que Deus diz ali, né? Haveria pragas, né, na terra e tudo mais. É o Chihuahua. Praticamente Satanás da terra. Né? Então, mas isso mostra o quê? Que você não sai, você sai do par perfeito e vai declinando. E não o contrário. Nós teríamos que ter começado no Chihuahua e hoje está no lobo. Aí tudo bem, ó, estamos melhorando. Na verdade, a gente só está piorando. Né? Só piorando. Então, nós não cremos nisso. Isso é importante estar claro. Né? A nossa igreja, ela defende a ideia da terra jovem com dias literais. Por quê? Porque nós não abrimos mão da inerrância. Se nós abrirmos mão da inerrância, como é que eu vou dizer para as crianças no curso Jovem Teólogo, olha, acreditem na Bíblia inteira, menos em Gênesis 1 a 3? Não. Ao longo dos anos, muitas igrejas tentaram abraçar esses conceitos. Né? Por pressão, né? Por achar que não tem uma outra alternativa. Né? E graças a Deus que Deus tem cada vez mais levantado pessoas capacitadas, né, para defender cientificamente a Bíblia de maneira literal. Né? Nós temos aqui no Brasil o Adalto Lourenço, há outros irmãos também que defendem isso, agora não vou me lembrar todos os nomes, mas há um movimento grande em relação a isso. Tá? Nós temos todas as respostas? Não temos. Mas Deus nunca nos prometeu que nos daria todas as respostas. Mas nós temos que crer. Né? Nós temos base suficiente para crer nas Escrituras como um livro sem erros, que nos ensina tudo aquilo que precisamos. Tá? Então nós precisamos rechaçar qualquer ideia semelhante a essa. Texto aqui, Gênesis 1, a criação do homem e da mulher. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Tá? Esse é o relato. Nós não temos um ancestral comum, nós não temos lá o elo perdido. Nada disso a Bíblia nos revela. A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele mesmo. Adão e Eva. Pessoas reais que viveram. O Novo Testamento comprova isso. Jesus autenticou o relato de Gênesis. Os apóstolos autenticaram desde o fato de usar na genealogia. Então, eles são pessoas reais que existiram e nós precisamos crer nisso. Certo? Seguindo. O 8º ponto. Cremos que Deus, o Criador de todas as coisas, mantém, dirige, dispõe de
e governa todas as criaturas e coisas pela sua muito sábia providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. Isso é feito de acordo com a soberania, conhecimento e poder de Deus, o qual cuida e sustenta a criação, bem como governa, sem eliminar, novamente esse ponto é bom ser ressaltado, sem eliminar a responsabilidade humana. Textos. Hebreus 1:3. O texto diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se ao lugar de honra diante de Deus, majestoso no céu. Então diz que tudo que ocorre no mundo está sendo sustentado pelo Senhor, por Deus. Tudo. Quando a gente vê lá, qual a chance de um meteoro gigantesco atingir a Terra? Olha, tem uma chance, não sei quantos bilhões. Não há uma única partícula no espaço ao acaso, andando ali sem o controle de Deus. Não me lembro quem usava essa ilustração exatamente, mas quando você, de manhã cedo, você abre a persiana, né, do quarto de manhã cedo, e aí você vê aquelas faixas de luz entrando e você enxerga aquelas poeirinhas. Aquelas micro poeirinhas que você não enxerga de qualquer jeito, senão naquele momento, o Piper diz, olha, sabe aquela poeirinha ali? Deus está no controle de cada uma delas. Elas não estão ali ao acaso. Deus está sustentando. Cada coisinha dessas microscópicas que nós não enxergamos, Deus sustenta. E a Bíblia nos revela isso de maneira muito clara. Outro texto aqui, Provérbios 16:33. Olha só que curioso que é esse texto. Provérbios 16:33. Ele diz ali, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E aqui a gente consegue lembrar uns exemplos bíblicos disso. Lembram de Jonas no barco? Quando Jonas foge da ordem de Deus e toma um barco para ir bem longe da cidade pela qual ele deveria ir, evangelizar, pregar lá a mensagem que o Senhor havia lhe dado. O que acontece? Vem uma tormenta muito grande. As pessoas que estavam no barco ali percebem que aquilo não é normal. Você tem a crendice deles, né, em relação à superstição deles mesmos, né? Isso aqui é a obra de algum Deus, né? E eles vão lá e tiram sortes para saber quem era o culpado daquilo. Vão lá e tiram no palitinho. E quem que sobrou o palitinho? Jonas. Tiraram na sorte, o resultado quem determina o Senhor. Isso vai acontecer também em Atos, né, na escolha do substituto de Judas Iscariotes. Eles tiram na sorte, né? Parece que, nossa, mas na superstição, eles tinham plena convicção disso aqui. Ó. A gente pode até tirar sortes. Mas quem determina o resultado é o Senhor. Né? É uma prática que nós devemos ter hoje em dia. Vamos escolher os diáconos da nossa igreja com base na sorte. Vamos fazer um sorteio. Não, né? Óbvio que não, né, irmãos? Mas o que nos mostra é que nada acontece por acaso. Mesmo naquilo que nós achamos que pode ter sido sorte, tem a mão de Deus por trás. Pode falar. Da Acabe, da flecha, né? Então Deus profetizou a morte do rei Acabe em batalha e ele veste outro com as roupas dele e se esconde no meio da multidão. E aí diz que o flecheiro atira ao esmo uma flecha, levando para cima e pufre. Quem que acerta? Acabe. Né? Então, não existe, né? O Senhor está no controle de tudo. Mais um texto aqui sobre isso, também bem conhecido de todos já aqui, já foi exposto aqui na igreja. Mateus 10, 29 a 31.
Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Então, o que Cristo está deixando bem claro aqui? Que Deus tem o controle das mínimas coisas. Um mísero pássaro, que às vezes nem presta atenção, é abatido, ele não é abatido sem o consentimento de Deus, sem o que esteja no controle dele. Ele fala que até os fios de cabelo da nossa cabeça, Deus sabe quantos são. No meu caso, é fácil para ele. Mas no caso da minha filha, a Isabelle, a Isa é quase impossível. Nossa, realmente, Deus é maravilhoso. Ele sabe, não cai sem a permissão. Ele quis que os meus caíssem. Enfim, Deus é que sabe. Mas ele governa todas as coisas. Então, textos assim são colocados para nos mostrar isso. Não tem acaso. Não tem azar. Não tem. Deus está no controle das mínimas coisas deste mundo. Tá? Ok aqui? Chega lá. Uhum. Então diz ali, de fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Então, olha, aqui ele começa dizendo, olha quem fez isso, Quem matou o Cristo? Ele diz, olha, foram várias pessoas envolvidas nesse assassinato. Nós temos Herodes, nós temos o governador Pilatos, nós temos o povo gentil, nós temos o próprio povo de Israel, uma nação pela qual veio, eles se uniram contra o Cristo e o crucificaram. Pronto, achamos o culpado. E aí depois ele diz, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela sua vontade. Então você vê que Deus trabalha, ele usa as circunstâncias. Nós vemos isso acontecendo várias vezes nas Escrituras. A própria história de José do Egito, outro bom relato sobre isso, onde ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. E aí depois, quando ele os reencontra, ele diz, olha, vocês agiram mal, vocês me venderam como escravo, mas foi Deus quem me enviou à frente para salvar vocês da fome, para salvar o povo da fome. Então Deus usa as circunstâncias. Você tem também o caso do pecado de Davi com Batseba, onde por meio daquele relacionamento imoral, pecaminoso, Deus traz a linhagem de Davi. Salomão vem desse relacionamento. Então você vê que Deus ele usa as circunstâncias para trazer o seu plano. Ele faz realmente do limão uma limonada. Deus do controle de tudo. Mas de uma forma que ele nunca é autor, nunca é responsável pelo pecado ou algo assim. Ok, queridos, alguma dúvida até aqui? Vamos mais o ponto 9 é um pouquinho extenso. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Cremos que no plano eterno, Deus planejou ser reconhecido. Não, vamos parar aqui, porque aqui vai entrar na pessoa de Jesus e aí nós vamos ter que quebrar na metade. Então deixamos Jesus para a semana que vem. Ok? Vamos então orar para encerrar esse nosso encontro. Bondoso Deus, soberano Senhor, obrigado, Pai, pela Tua revelação que o Senhor entregou a nós. Obrigado pelo tempo que nós aqui podemos livremente estar juntos como igreja para estudar da Tua Palavra. Senhor, nós sabemos que nós estamos aqui analisando a confissão de fé de uma igreja, e uma confissão de fé ela nunca é inerrante. Inerrante é as Escrituras, e nós precisamos extrair tudo aquilo que nós cremos da Tua Palavra.
E nos ajuda nisso, Senhor. Como nós vimos, nós, seres humanos, pecadores, nós temos o nosso intelecto maculado pelo pecado, nós temos a nossa percepção da realidade sempre com a influência da queda, Senhor, em nós, mas nós podemos confiar que o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito, nos ajuda a compreender as Escrituras, mas principalmente a crer nela como palavra de Deus, como uma verdade absoluta. Nós vivemos tempos onde as Escrituras são duramente atacadas, como sempre foram ao longo da história, e nos ajuda a sermos verdadeiros guardiões da palavra. Que a gente lute por essa verdade, porque é por meio dela que nós fomos alcançados e é por meio dela que nós devemos proclamar também para que outras pessoas possam vir a crer, virem ser alcançadas por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nas nossas muitas dificuldades e nos guarda sempre, Senhor, nos Teus caminhos. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, até domingo então, se Deus quiser.